vai falar de prana. Então, vocês já sabem, que a gente falou na aula passada, que o número 8 é a vibração deste ano. E eu falei rapidamente também, expliquei rapidamente que o número 8, no aspecto da consciência, pela maneira como o Kundalini Yoga vê o ser humano, o Kundalini Yoga divide o ser humano em 10 etapas, tá? Vamos colocar assim que fica mais fácil de entender, em 10 etapas, 10 faixas de consciência e uma maneira de ver todas essas 10 faixas juntos. Tá? Então seriam 11 possibilidades de ver o ser humano por faixas. A 8ª faixa de consciência, que na literatura aí, se vocês quiserem procurar, a gente chama aqui, e isso no Nana que a gente faz bastante, por causa da indicação do Akal, a gente já traduz isso como campos da consciência, para ficar mais próximo do que isso representa. Mas se vocês forem pesquisar, por exemplo, quiserem pesquisar na internet ou em outros livros, em outros lugares, vocês vão achar como corpos espirituais. Então, são 10 corpos espirituais, que era a nomenclatura que era dada antes, mas que a gente foi mudando para que a gente possa entender melhor já a partir do nome, o que isso quer dizer. Porque corpo espiritual parece algo que, você tem muitos corpos, né? Não, você não tem muitos corpos, você tem áreas da consciência. Parecem que são coisas parecidas, mas quando você fala, a visualização que é feita a partir do nome é diferente. Então, quando a gente direciona para o aspecto da consciência, fica mais fácil de entender e nos libera um pouco de algumas limitações sobre formas e, eventualmente, até estereótipos do que pode parecer esses corpos, o que é um corpo. Então, a gente libera isso e olha para o campo da consciência. O 8º campo da consciência é o que é chamado de corpo prânico ou campo prânico. E como eu traduzi rapidamente lá na primeira aula, porque eu só apresentei isso para vocês, eu traduzi isso como um reservatório prânico, como um reservatório mesmo, algo que a gente vai enchendo de prana e pode ir usando esse prana à medida que a vida vai acontecendo. Quanto mais alto está esse reservatório, mais intensidade, com mais atenção e com mais relaxamento você vive a vida. Quanto menos vitalidade, mais tenso, menos atento e pouco ativo pouca atividade você tem na vida. A atividade necessariamente não significa que é uma boa coisa. Daí a gente vai ver ao longo desse ano também o quanto você tem capacidade de fazer as coisas, mas o quanto de capacidade você tem de fazer bobagem também, só porque faz, né? Então o fazer só não implica a sabedoria. O fato de você já conseguir fazer, mesmo conseguindo fazer bobagem, significa que você tem uma carga de vitalidade mais alta, mesmo que seja bobagem. Tá? Então isso daria um indício nesse aspecto, não quer dizer só que é sabedoria. Mas no que diz respeito à atenção e o relaxamento, isso sim já começa a aparecer aí, a florescer esse aspecto da sabedoria, que diz respeito ao que é o prana. Então, para a gente entender que a gente tem um reservatório prânico, o que vai dentro desse reservatório? Prana. Essa pode ser uma palavrinha que alguns de vocês não conhecem, a maioria de vocês já conhece, já participaram de curso de formação ou são instrutores, então já está um pouco na linguagem de vocês, mas para quem não conhece, vamos tentar explicar, e mesmo para quem conhece, ouça atentamente para você ir refazendo a maneira como você compreende os aspectos, os ensinamentos. Porque é importante você a cada passo ir refazendo a maneira de olhar, mudando a perspectiva. Isso vai trazer mais riqueza porque você vai ver mais detalhes. Quando você muda a perspectiva, você vê uma coisa que você não estava vendo antes. Então você pode ver de novo e ampliar aquilo que você já sabe. Então vamos entender assim. Se a gente tem um reservatório prânico é porque existe algo disponível que pode preencher esse reservatório, já que nós mesmos não produzimos isso. Certo? Então, uma primeira questão é que a gente não produz esse prana, a gente precisa que esse prana venha de algum lugar. Tá? Isso é importante já compreender, porque a gente não é autor do prana, a gente recebe esse prana que vem de algum lugar. E, para quem está aí desde os outros anos, vai lembrar que a gente já teve uma discussão como essa, já teve uma investigação como essa, mas vou apresentar aqui de novo porque vai fazer sentido para o nosso caminhar aqui. Quando a gente vai pensar no prana, vamos lá, nós temos um reservatório, mas nós não somos os autores, precisamos pegar isso de algum lugar. Então, isso significa que isso está disponível em algum lugar. Quando a gente olha para a vida, a gente compreende, e veja se vocês caminham junto aqui, que tudo o que está fora de nós, vejam isso, tudo o que está fora de nós é prana. Veja, como que você vai filtrar o que é prana e o que não é prana?
Simplesmente por estar dentro deste ambiente, que é a vida, você já está inserido nesse grande reservatório de prana que é a própria vida, não do seu individual. Porque depois aí para frente também a gente vai ver como é que acontece, o que acontece energeticamente, alguns de vocês já sabem um pouco disso, mas o que acontece energeticamente quando esse prana que está fora entra no sistema, aí acontece uma mudança. Mas nós não vamos falar disso hoje. Mas quando a gente olha para fora, tudo que está fora é prana, porque você pode absorver isso que está fora, preenchendo. Fora as coisas materiais que você pode pegar e que você pode ver, aquilo que você não está vendo, basicamente, é o prana que está disponível. E ele está disponível para todo mundo. E você não tem como limitar até onde o prana está disponível, certo? Não dá para medir isso. Até onde tem prana disponível? Não sabemos, porque isso à medida que o espaço vai acontecendo e todo o movimento vai acontecendo, significa que há prana lá. Aonde quer que haja movimento, é porque existe prana. Quando o movimento para, é porque aí parou de existir prana lá. Mas sempre que há um movimento, prana está acontecendo. Existem galáxias e galáxias, e vai fundo nisso, e milhões, e não dá para saber qual é o fim. Tá? Não existe a possibilidade de você descobrir qual é o fim de tantas galáxias, você vai acessando e vai acessando, todas elas girando uma em torno da outra, sendo movidas por uma força que está disponível e que continua movendo. Quando a gente vem aqui para o nosso microambiente, que já é o planeta Terra aqui, dentro da nossa situação, nós também temos toda essa disponibilidade acontecendo, assim como para o universo inteiro, e que mantém o próprio planeta girando. O planeta também está girando, ele gira em torno de si mesmo, gira em torno de uma outra coisa, que está girando em torno de outra, que está girando em torno... Então, tudo está se movendo, sendo movido por essa força que está disponível. Isso para a gente compreender, e a gente poderia daí já fazer um paralelo, que quando a gente olha para o prana, para esse prana como força de vida, ele é a própria fonte da vida. Porque é a partir disso que a vida acontece. Sem o prana não há vida, certo? Sem o prana não há vida. Se sem o prana não há vida, o prana é a própria fonte da vida. E se ele é a fonte, é aquilo que está no início, certo? Se é a fonte, é aquilo que está no início. Então, nós podemos fazer um paralelo aqui bem direto e relacionar o prana como a própria força divina que está acontecendo a partir dela mesma. E que algumas pessoas, diante de algumas tradições, poderiam traduzir como Deus, inclusive. Então, se nós podemos entender assim, se aquilo que pode mover está no início, prana é essa instância que está lá no começo. E é a partir dela que tudo está se movendo. E se ela está no começo, ela é a fonte unitária. Ou seja, surge a partir de uma única fonte. Qual fonte? O próprio prana. O próprio prana é a fonte dele mesmo. E se ele é a fonte dele mesmo, nós poderíamos aqui também usar a linguagem que Guru Nanak usa e dizer que prana, nesse sentido, como uma disponibilidade que está aí na vida, é a própria unidade. Então, prana é unidade quando está fora. Quando entra, que se divide. E aí nós vamos entender em outro momento qual é o aparato que pode dividir o prana dentro da gente. Mas quando ele está fora, ele não está dividido, porque ele é a mesma fonte disponível para tudo que se move. Tudo que está disponível no universo está acessando essa mesma fonte. E se é a mesma fonte, é uma única fonte, porque é a mesma. E se é a única fonte, é a própria unidade. E se é a fonte, é aquilo que está na origem. Então, veja que interessante, veja como é que é importante compreender isso. O prana para a gente é a própria força da vida e que sem ela nada mais existiria. Quando a gente vai ver cosmogonia, a gente poderia correlacionar, e inclusive existe esse termo dentro da estrutura yógica, com prana shakti. Então, o prana é a mesma instância da força shakti que move a vida. Então, nós temos essa fonte originária e que é a unidade e que na nossa linguagem aqui hoje nós estamos traduzindo como prana. Então, prana para a gente é a unidade, é a experiência e é a percepção daquilo que é uno. E se é a percepção daquilo que é uno, é a realidade. Então, a realidade para nós, quando a gente olha por essa ótica do número 8, é essa força de vida que move a vida o tempo inteiro e que mantém ela em movimento e que ela origina-se nela mesma. Não tem uma fonte de prana. O prana é a fonte de si mesmo, porque ele já é tudo, ele já está em todos os lugares. Não há um lugar onde o prana não esteja. Se não há um lugar onde o prana não esteja, ele é onipresente. E se é onipresente, ele é a fonte dele mesmo. Então, o prana é a fonte de si mesmo. E veja, vamos avançar aqui. Se o prana que está fora é a unidade, ou seja, é o próprio divino acontecendo, vamos pensar o seguinte: quando
o prana em nós acaba, e nós, vamos dizer assim, no nosso corpo acaba, o corpo perde a vida, certo? Então, quando o prana para de circular dentro do sistema, o corpo para de estar vivo. Então, aqui a gente poderia fazer uma pergunta que é assim, o que nós somos, o que realmente nós somos, se isso que motiva o movimento do corpo, quando não está aqui, o corpo perde a vida. Então a gente pode chegar e tateando aqui uma conclusão de que a nossa realidade é ser este prana. Porque se nós não somos o corpo, e a gente já pode, digamos assim, que aqui nesse estágio que nós estamos, todos nós aqui já podemos pensar em fazer esse paralelo de que a gente não é mais o nosso corpo. Se nós não somos o corpo e aquilo que mantém o corpo vivo é o prana, então nós podemos fazer essa correlação de que nós somos esse prana que mantém o corpo vivo durante um período de tempo. Então, o prana como consciência é essa força divina que mantém e que se mantém autogerada, livremente e disponível para todos os lugares. Quando ela não está presente dentro desse corpo, o corpo perde a consciência. Se ele perde a consciência, ele perde a razão de ser quem ele é. Mas essa razão de ser quem é continua acontecendo fora do corpo. Então, fora do corpo continua sendo movido esse prana que está disponível, essa força de vitalidade que continua disponível na vida. Então, o que perde a consciência é a individualidade do corpo. Mas essa força continua disponível. E se ela continua disponível e nós não somos o corpo, nós podemos concluir que nós somos essa mesma força que se mantém acontecendo o tempo inteiro. Aqui a gente está olhando de um jeito onde a gente não traz um caráter de individualidade. Então eu quero estressar um pouco com vocês aqui a nossa capacidade de refletir sobre isso, para ampliar essa possibilidade de ver que a nossa realidade última, como instância última, é ser essa força divina que continua movendo a vida e que permeia em diversos momentos veículos para assumir a matéria e então mover a matéria na manifestação. Então, quando essa força de vida entra e preenche a matéria, ela assume o controle dessa matéria e passa a mover essa matéria de modo que ela possa se revelar. Então, quando a gente vê um corpo andando, ou quando a gente vê a manifestação da natureza, ou de qualquer pessoa, ou de qualquer lugar, de qualquer área do universo, nós não estamos vendo o prana. Exatamente, nós estamos vendo a matéria se mover a partir do prana que está sendo movido dentro desse campo material. Então, cada parte material da manifestação pode ser preenchida de prana e então revelar a beleza. Então, a beleza só existe à medida que o prana está presente. Então, são possibilidades de a gente perceber como o prana é de fato essa única instância divina. E que aqui a gente está então fazendo esse paralelo direto de que prana é a própria origem, o prana é o próprio divino, prana é o próprio sagrado. Sem prana não há a manifestação, porque a manifestação não se revelaria em movimento se não tivesse essa força movendo tudo e fazendo tudo acontecer. É isso que Guru Gobind Singh vai falar lá no mantra Gobind Mutkande Udari Apari. Gobind, primeira instância do divino é movimento. Então, movimento é o que determina a manifestação do sagrado. E se nessa manifestação, isso que determina o movimento, se chama prana. E é uma fonte de vitalidade que está disponível para todos. E se é a mesma fonte que está disponível para todos, é a unidade. Isso tudo aí para a gente concluir essa questão de olhar para a vida que se manifesta como uma única instância. Então seria a maneira que Guru Nanak apresentou de a gente olhar para a vida como unidade. Se é a mesma fonte que está disponível em qualquer lugar, é uma única coisa só. Então não há diferença. Por que a gente fica criando diferenças a partir desta força que é a mesma, que se apresenta da mesma forma para todos os cantos e promovendo o mesmo movimento? Então, olhar para isso para a gente entender que prana para nós é unidade, é o próprio divino e é o sagrado. Isso é prana. E é isso que pode preencher, ou seja, é o divino, é o sagrado, é a realidade, é a unidade. É isso que pode preencher o nosso reservatório de vida, o corpo prânico, o campo prânico. Então é a unidade, é a realidade que preenche isso. Quanto menos realidade, quanto menos percepção da realidade, menos realidade vai ter nesse campo e menos realidade você vai ser.
Ou seja, mais vivendo nos dramas, no mundo imaginário, na fantasia, você vai estar. Porque você vai ter menos realidade dentro desse campo. Então, prana é a realidade que está acontecendo e que quando preenche o nosso reservatório de realidade, é possível que a gente perceba a realidade, tal como ela é. Então, prana é a unidade, prana é a realidade. Muita gente, e é porque a gente respira, então vai fazer uma conexão com o oxigênio. Então vai dizer que o oxigênio é prana, mas não é. Porque, e isso é fácil de concluir, que é, pega um corpo que está sem vida e injeta oxigênio nele. Ele vai voltar para a vida? Ele não vai voltar para a vida. Então o oxigênio não é prana, porque o que pode trazer vida é prana. Então você pode injetar oxigênio num corpo sem vida e o corpo não vai voltar à vida. Não é o oxigênio que é o prana. O oxigênio é um veículo na manifestação por onde o prana pode se mover. Tá? Então o prana usa o oxigênio para se mover, nisso que está disponível. E é por isso que dentro do Kundalini Yoga a gente vai ter uma perspectiva que é Pavan Guru. Então alguns de vocês já ouviram falar isso, Pavan Guru. Pavan é mais traduzido assim, mais diretamente traduzido como ar. Ou seja, o ar que está disponível. E por que faria sentido falar que o ar que está disponível é o guru, é o professor? É porque justamente ele está impregnado dessa qualidade de prana. Então o prana usa o Pavan como um veículo. Pavan e prana não são a mesma coisa. Pavan é o veículo por onde o prana viaja. E na nossa estrutura humana é o primeiro professor literal mesmo. Quando você sai do ventre da mãe e você vem à vida e você encarna, a primeira coisa que você faz é respirar. E essa primeira inspiração é a que traz toda essa carga de vida. Então é ali que você tem o primeiro aprendizado. Então é o primeiro professor. Então é ali que você percebe, opa, cheguei na realidade. Então quando o ar entra, é ali que você dá conta. É ali que você percebe que de fato encarnou, como consciência, né? Lógico que você ainda não vai lembrar daquele momento exatamente, mas é ali que você recebe o primeiro grande ensinamento. Você reencarnou, você está aí de novo com a oportunidade nas mãos. E quem te ensinou isso? O ar, como professor. Então, por isso, Pavan Guru. E aí, por isso que tem aquele mantra, Pavana, 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 para, Pavan Guru, Varre Guru, Pavan Guru, Pavan Guru, Varre Guru. Porque é uma reverência a essa força que pode mover o prana em toda a manifestação. E ao mover o prana em toda a manifestação, ensina. E se ensina, nós podemos aprender através disso. Então, uma outra correlação que nós podemos fazer aqui é que prana é a própria sabedoria. Eu quero ir devagar com vocês nisso, porque são insights importantes. Prana é a própria sabedoria, porque é isso que pode ensinar, e é isso que está disponível para tudo, é a própria realidade, é a unidade acontecendo, é o divino, é o sagrado, é o próprio saber. Então, o nível de consciência pode ser medido pela nossa capacidade de manter a respiração consciente. E é aí que se une com a conversa que nós estamos tendo no grupo, e hoje mais aqui no início da aula. A nossa capacidade de saber e de perceber a realidade tal como ela é, está diretamente ligada à nossa capacidade de respirar consciente. É só através da nossa respiração consciente que nós podemos acessar esse campo do saber e então reconhecer a realidade tal como ela é. Sem a respiração, nós não conseguimos reconhecer essa sabedoria e nós não conseguimos aprender, porque é através dessa consciência e deste ato que nós podemos aprender. Então, a melhor forma de você aprender é respirar consciente. Essa é a maneira de aprender. É por isso que os gurus foram falar lá, Pavan Guru, porque essa é a maneira de você absorver a sabedoria que está disponível. E que nós estamos traduzindo aqui essa sabedoria como prana. Então você absorve o saber à medida que você absorve este prana. E você tem aí dentro de você um reservatório dessa sabedoria. Você pode acumular essa sabedoria. Quanto mais... Porque como que ela se acumula? À medida que você... E acumula não para você ter um grande reservatório de sabedoria, só para dizer isso. Né? Não é este o caso. Mas o que eu quero apontar é que, à medida que você torna a respiração consciente, você vai acumulando essa sabedoria. Você se torna mais sábio por acumular a sabedoria à medida que você respira mais consciente. Porque você acessa essa sabedoria que está disponível aí, como realidade, como força de vida.
como força de vida, né? Ou como o divino. Então está disponível aí como divino. Você absorve o sagrado através da respiração consciente. É por isso que esse é o ponto crucial para toda a estrutura, para todas as estruturas espirituais e principalmente do yoga. Você precisa respirar conscientemente. É o nível de consciência da sua respiração determina o nível da sua capacidade de compreender a realidade. É por isso que tem, e aí alguns de vocês já ouviram o Akal citando, ele gosta muito de citar essa passagem em que Shiva está falando com Parvati, e aí ele vai dando várias dicas para ela de como perceber este divino. E uma dessas dicas ele diz lá, ele fala o seguinte, ele fala para ela perceber que durante a inspiração tem um tempo em que o ar vai entrando. Mas ocorre uma coisa muito curiosa à medida que você vai exalar. E ele fala para ela, perceba o pequeno tempo de espaço que ocorre enquanto o ar muda de sentido entre uma inspiração e uma exalação. E depois perceba o pequeno momento que ocorre entre a exalação se tornar inspiração. Existe um pequeno momento e ele fala para ela assim, mergulhe neste momento. Entre a inspiração e a exalação, há um pequeno momento em que a coisa muda de sentido e ocorre algo ali. Ele fala para ela, mergulhe nisso. E ali você vai descobrir, vai destravar e vai revelar para si mesmo a chave, né? O sentido da própria existência. Mergulhando neste pequeno instante onde o ar muda de sentido entre uma inspiração e uma exalação. Apontando aqui para a gente, de novo, a relevância da respiração. À medida que você respira, você se torna consciente da realidade. Isso é se conectar com a sabedoria. Então isso é o saber, é essa forma que nós podemos aprender. Então a melhor maneira de aprender é respirar consciente. Não é ler livro. Livro é uma forma de você adquirir conhecimento. Sabedoria vem através da respiração consciente. Então, se você não tem um aspecto ou consegue sustentar uma prática de respiração consciente, isso diz muito sobre o nível de consciência que você está vivendo. Você pode fazer uma avaliação nesse sentido, diretamente proporcional. À medida que sua respiração se torna cada vez mais consciente, você estará também imediatamente mais consciente. E é por isso que existe um padrão de respiração chamado lá respiração iógica, que é você sustentar a respiração inspirando por 20 segundos, retendo o ar por 20 segundos e exalando por 20 segundos. Para que você consiga manter um padrão de respiração deste modo na sua vida diária, você precisa estar completamente atento. Não é possível você manter este padrão de respiração num nível de desatenção. Só num alto nível de atenção é que você sustenta um padrão de respiração como esse, que é chamado de respiração iógica, ou seja, a respiração daquele que é o yogi, né? O representante do yoga, o que vive a própria realeza do yoga. Esse é o nível de respiração, esse é o nível de atenção necessário para se reconhecer a vida. Para nós compreendermos aqui hoje, ficar como o resumo desse momento aqui de hoje, prana é o próprio divino, é o próprio sagrado, que está acontecendo de maneira unitária, ou seja, é a unidade, e de onde nós podemos absorver a sabedoria. Então, nós sabemos à medida que nós absorvemos prana. Prana circulando dentro de nós diz respeito aí a essa sabedoria e essa possibilidade de olhar para a vida com esse olho que pode ver o divino, o sagrado, a beleza em tudo. Então é por aí que a gente vai. E hoje, especialmente, nós vamos fazer uma prática para equilibrar, já quando se divide isso dentro de nós, prana e apana, nós vamos conversar sobre isso mais para frente, nós vamos mergulhar numa prática para equilibrar essa absorção de prana, essa absorção de sabedoria, para que a gente possa se tornar cada vez mais consciente, mais presente, mais relaxado e mais atento.